Criança morta pela mãe no povoado Baixão Grande, região de São Domingos, foi encontrada por vizinhos ensanguentada dentro de uma rede. Em Colinas, o investigador da Polícia Civil, Gaudêncio, relata o episódio de troca de tiros nas ruas da cidade. Segundo ele, integrantes de gangues rivais travaram o embate armado. E veja ainda, governo do estado entrega simultaneamente obras do programa Mais Asfalto. Foram entregues 110 quilômetros com investimento da ordem de 36 milhões de reais nesta última etapa. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. A criança morta pela mãe no povoado Baixão Grande, região de São Domingos, foi encontrada por vizinhos ensanguentada dentro de uma rede. Reportagem de Roberto Maia, da referida cidade, ouviu testemunhas, visitou o local do crime e conversou também com o padrasto de Laiane, antes que ele fosse incluído no fato pela companheira. Hoje os dois estão em São Luís. Aqui neste povoado aconteceu um bárbaro assassinato de uma criança de aproximadamente 3 anos de idade. No cenário do crime, aparece como suspeito o próprio padrasto da criança. Cheguei lá, a menina estava morta dentro da rede, mas eu não sei o que foi que aconteceu não. Só sei que a menina estava morta dentro da rede e eles disseram que foi uma queda. Adriana Pereira da Costa deu uma versão completamente diferente. Ela conta que chegou ao local do crime por volta das 6 horas da manhã de domingo. Eu cheguei e ela estava deitada na rede, como se nada. Eu disse assim, cadê a menina morta? Ela disse, está ali no quarto. Quando eu vim, ela estava deitada na rede. Aí eu mais a minha mãe peguemos ela e percebemos que o braço estava quebrado e não tinha sido queda de rede. Estava muito coisada a testinha dela. Aí nós arribemos ela e percebemos que ela estava toda cheia de sangue, a roupinha dela, tudo. O assassinato da criança aconteceu nesta casa, localizada na Rua do Campo, onde Antônio Matias Oliveira e Deilândia dos Santos Assunção moravam. Um crime que chocou os vizinhos. Comoveu todos nós aqui, porque uma coisa dessa ninguém quer que aconteça, né? É triste. Foi aqui dentro desse quarto que foi encontrada a criança de 3 anos morta. A rede, né? Você pode ver aqui que estava a criança. Você pode ver que tem as marcas de sangue ainda aqui, né? Nesta rede. Então foi neste local, nesse quarto aqui da residência da família, que foi encontrada a criança. Nesta rede aqui, ó. Você pode ver aí as marcas de sangue ainda. O casal foi preso e encaminhado para a delegacia. Ao ser presa por policiais militares no Hospital Municipal Dr. Carlos Macieira, Deilândia dos Santos não mostrava nenhum remorso. A princípio, todas as evidências giravam em torno do padrasto da menina. Nunca trisquei nessa menina. O delegado falou para mim, falei a verdade, seu delegado, até eu nunca trisquei, que eu tenho um menino no ano e pouco. Nunca eu vou chegar e fazer assim, dói. Segundo o delegado plantonista Rildo Portela, a autora do bárbaro crime foi a própria mãe da criança. Em seu depoimento, Deilândia dos Santos confessou ter assassinado a filha com requintes de crueldade. A criança estava com a perna quebrada e ela relatou que a perna estava quebrada em razão de ela ter pisado em cima da perna da criança. Ela jogava a criança no chão. E banal foi o motivo, esse último espancamento em que a criança veio a óbito foi de forma banal. Ela fala que espancou a criança por conta da criança de 3 anos de idade ter defecado na calça. E isso ela ficou com muita raiva, com muito ódio e veio a matar a criança. Com relação ao estupro, das lesões encontradas na parte genitália da criança, ela relata que pegava um pedacinho de cano e ficava introduzindo na vagina da criança. As fotos tiradas pela polícia mostram a barbaridade e a violência praticadas contra a bebê de apenas 3 anos de idade. Durante o depoimento, o delegado disse que chegou a sentir revolta com a frieza da mãe e afirmou que em 8 anos na polícia ainda não tinha visto nada igual. Eu já tenho 8 anos que trabalho na polícia e nunca tinha visto algo tão bárbaro dessa forma. Mãe, filha, uma mãe que ela carrega um feto durante 9 meses
e vir a praticar essa barbaridade que acabamos de ver aqui, que estamos autuando em flagrante aqui. Muito bárbaro o crime. E ela está sendo autuada no crime de tortura seguida de morte, majorado pela condição da tortura ser praticada contra uma criança. É um crime perto doloso. Ela não tinha a intenção de matar, ela tinha a intenção apenas de torturar, de acordo com ela. E a morte veio em razão de uma culpa, porque ela se excedeu demais, ela torturou demais e a criança veio a óbito. A polícia desconfia que a mãe da criança confessou o crime só para proteger o companheiro. Então a gente vai continuar as investigações, a gente vai em loco tentar colher depoimentos lá no povoado Baixão Grande, no município de São Domingos, para a gente concluir o inquérito e remeter à justiça para que seja encaminhada as providências necessárias. E em Colinas, o investigador da Polícia Civil, Gaudêncio, relatou o episódio de troca de tiros nas ruas da cidade. Segundo ele, integrantes de gangues rivais travaram o embate armado, onde feriram oponentes e também a uma jovem nas proximidades do hospital municipal. Eu recebi uma informação que havia um rapaz baleado no hospital, oriundo dessa troca de tiro aí, desse confronto entre essas duas gangues, que se denominam gangues, né? Para mim, que não passa de uma cambada de vagabundo. Então, o que acontece? Eu me desloquei até o hospital, por lá já encontrei a guarnição da Polícia Militar, comandada pelo Sargento Flávio, onde a gente trocou algumas informações e dividimos a equipe em 2 carros, uma na viatura e uma no carro descaracterizado que eu andava, e saímos lá na tentativa de identificar e capturar os 2 elementos que se encontravam numa motocicleta e foram lá na área da Chapadinha, do bairro Chapadinha, efetuar esse disparo na porta de uma senhora lá, que o filho dela é suspeito de ter envolvimento também com essas gangues, o conhecido por Paulinho. Mas só que os tiros que eles efetuaram lá não atingiu em primeira instância o Paulinho, atingiu um outro rapaz que se encontrava lá na porta, na área aqui da panturrilha. Quando eu cheguei no hospital, haviam 2 curativos já, ele foi liberado pelos médicos e a guarnição fez uma escolta dele e da família dele até sua residência na Chapadinha, já visto que ali a área de cima tinha suspeita de ser o pessoal lá de cima, né, que tinha atirado lá nele. E ao a gente sair do hospital, da área ali do hospital, questão de 1 minuto depois que a gente saiu, nós recebemos vários telefonemas para o telefone da viatura, para o telefone do próprio sargento e para o meu, informando que naquele momento estaria acontecendo também um outro tiroteio lá em frente ao hospital. Nós fizemos o retorno lá naquela área do hospital e por lá já não encontramos mais nada, só a população que estava em polvorosa lá, devido aos disparos efetuados por um tal de Fabrício, um vagabundo que estava preso aqui por porte de arma e foi liberado, né, pela justiça, e aí já está aprontando novamente. Ele se denomina o líder da quadrilha ali de baixo ali do bairro da Guanabara e Chapadinha. Então nós saímos novamente na captura dele, né? Ele foi até a frente do hospital, efetuou de 3 a 4 disparos lá na residência de um rapaz conhecido por Nilson, e inclusive um dos disparos atingiu a mão de uma menina, uma garota que se encontrava próximo do hospital, que estava com o celular, chegando até a ferir a mão da garota lá, o disparo. Quer dizer, a nossa preocupação é essa, na troca de tiro desses vagabundos aí, uma pessoa inocente como essa garota, ser atingida, uma senhora, uma criança, né, ser atingido e vinha pagar pelos atos insanos desse bando de vagabundo que estão aí se degladiando na rua. A gente voltou a perseguir lá o Fabrício, né, depois das informações, quando nos deparamos já com outra informação que havia chegado outro elemento já baleado no hospital. Dessa vez, o piloto que estava junto com o Fabrício, que veio em momentos anteriores até o hospital e efetuou disparo na casa do Nilson. O Paulinho. Ele que estava pilotando uma Pop branca, o Paulinho, ele não aguentou o disparo feito de garruncha, penetrou vários caroços de chumbo, inclusive na área do seu tórax, lá, né, no braço, e aqui na área em cima da parte do coração. Ele realmente estava num estado crítico, tanto que foi despachado imediatamente pelos médicos lá do Hospital do Arnaldo para a cidade de Presidente Dutra Socorrão. A ambulância do SAMU prestou um socorro rápido
E o negócio estava tão feio que até o próprio médico do SAMU, que se encontrava na ambulância, pediu para que fosse feita uma escolta da ambulância até a saída da cidade, com medo. Então, o que a gente tem a dizer, as polícias aqui de Colina não vão admitir esse tipo de crime aqui na nossa cidade. A gente vem combatendo, nós também estamos sofrendo, os dois comandos, Polícia Civil e Polícia Militar, estamos sofrendo várias críticas, certo? Pessoas que ficam recriminando o serviço das Polícias Civil e Militar aqui na nossa cidade. A gente tem a dizer a essas pessoas que, ao invés de criticar o trabalho da polícia, que fizesse ela nos ajudar com denúncias, com informações, para que a gente pudesse colocar a mão nesses elementos e, enfim, dar uma tranquilidade ao povo de Colinas. Infelizmente, a justiça, a lei do Brasil não nos ajuda. Então, o trabalho que a Polícia Civil, a Polícia Militar de todos os estados do Brasil vem fazendo é um trabalho de enxugar gelo, realmente. A polícia prende, a justiça solta, certo? Infelizmente, os juízes, os promotores também estão de mão atadas, porque tem que seguir a lei, certo? Tem que mudar as leis, não o juiz, não o promotor. Eles trabalham também corretamente, mas se eles não cumprirem a lei, eles também são penalizados. A nossa profissão é ingrata, porque as próprias pessoas que a gente sai de casa de manhã cedo, dando um beijo nas nossas esposas, nos nossos filhos, sem saber se nós vamos voltar da mesma maneira que saímos, as próprias pessoas que nós saímos para defender são as primeiras a criticar, a falar mal, dizer que a polícia é truculenta, dizer que a polícia é violenta. Entre na polícia, meu amigo, você que critica e vem fazer nosso trabalho, já que você está dizendo que está fazendo errado. E após o intervalo, a entrega de vários quilômetros de pavimentação asfáltica pelo programa Mais Asfalto do Governo do Maranhão. Os detalhes em instantes. O governo do Maranhão fez a entrega simultânea de obras do programa Mais Asfalto. Foram entregues 110 quilômetros de pavimentação com um investimento da ordem de 36 milhões de reais de ruas e avenidas, promovendo o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das populações das cidades assistidas. Com a conclusão desta segunda etapa, o programa já alcança quase 1.000 quilômetros de pavimentação desde o seu lançamento em 2015. As obras estão sendo realizadas em 131 municípios e já somam um investimento de 172 milhões de reais. Garantia de mobilidade urbana e qualidade de vida. Esse é o programa Mais Asfalto. Desenvolvimento econômico e social para as cidades do Maranhão. O governo do estado entregou 110 quilômetros de pavimentação de ruas e avenidas em vários municípios maranhenses. Entre eles, Anajatuba, Açailândia, Barra do Corda, Coroatá, Imperatriz e São Luís. Uma benção de Deus isso aqui, minha filha, porque aqui era ruim demais, meu pai do céu. Era cheio de pedra, o pessoal reclamava demais. O programa é realizado pelo governo do estado em parceria com as prefeituras e já foram entregues quase 1.000 quilômetros de pavimentação nos últimos 22 meses de governo. As obras continuam, já contam com 131 municípios, um total de 172 milhões de reais em investimento. Mesmo com toda a crise, o governo do Maranhão não se curva a dificuldades e consegue encontrar condições para melhorar a vida da população maranhense com muitas ações importantes. O cronograma é extenso, contribui com a melhoria de todas as regiões. Essa é uma descentralização dos investimentos que tem beneficiado moradores em todo o Maranhão. Muito bom. Era uma poeira doida aqui na frente de casa. Depois que colocaram asfalto ficou melhor, limpou, ficou bom. Muitos benefícios, porque o acesso está melhor para casa, né? Então achei bastante melhora.
A implantação e o reparo na malha viária abrange 20 micro-regiões do Maranhão. Só na capital São Luís são aproximadamente 3,7 milhões de reais. Intervenções importantes que ajudam a desafogar o trânsito e melhoram a mobilidade urbana. E o governo do Maranhão tem sido inovador na sua gestão, né? Atende às necessidades da população. Claro, a primeira coisa é a melhoria da qualidade de vida, né? Tem outros aspectos como segurança, a questão da saúde. E estes foram os destaques desta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2016. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite. Amanhã estaremos de volta.